Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Esse aqui é o segundo vídeo da mesa magnética, né? O Magnetic Building System Board, né? Onde eu estou exemplificando como utilizar, né? Essa mesa para a montagem dos aeromodelos, né? Como eu disse, né? O objetivo aqui não é... O foco não é a leitura de plantas, né? Também não é o foco, não é sobre pilotar aeromodelos. O objetivo aqui é mostrar como utilizar a mesa magnética para você ter um desempenho melhor nas suas construções, né? Para quem aí chegou, se caso alguém chegou aqui nesse vídeo aleatoriamente, volta no vídeo 1 que eu mostro melhor como que é, apesar que também pode ser perfeitamente compreensível saber do que se trata, né? Aqui eu estou mostrando uma das minhas bancadas. Essa aqui é a minha bancada principal de trabalho, onde eu monto ela, onde eu monto os aeromodelos, né? No outro vídeo eu falei sobre o Cadet Senior, mostrei um exemplo dele montado. Aqui eu estou exemplificando alguns das ferramentas que eu acho indispensável, né? Vou chegar um pouquinho mais perto agora. O que eu acho indispensável? São coisas que... tem coisas que você pode abdicar, não tem nenhum problema com isso. Vai depender muito da sua habilidade manual. Já vi pessoas com pouquíssimas ferramentas construindo aeromodelos de forma majestosa. Não é o meu caso. Então, eu preciso de um arcabouço maior de ferramentas para poder conseguir construir algo realmente relevante, assim, o que me seja satisfatório para mim. E aí vamos voltar um pouquinho aqui para o que é o kit de mesa magnética, né? O que é o kit de mesa magnética, o Magnetic System Board? É um kit que constitui de ímãs e esquadros. Nós não iremos abordar os esquadros ainda, que os esquadros nessa etapa aqui que nós estamos montando, desse profundor aqui e a empenagem horizontal desse avião. Então os esquadros não serão necessários, né? O que eu acho indispensável em níveis de ferramentas, além da mesa magnética? Um estilete, aí fica a seu critério. Você pode trabalhar com estiletes convencionais, eu acho que é a melhor opção. Aqueles que você vai quebrando a pontinha conforme vai ficando cego. Não compre um muito genérico, que se ele tiver... às vezes ali onde ele fica, a lâmina sai, ele fica oscilando um pouco, isso pode... Às vezes você vai fazer um corte mais preciso e aí pode te atrapalhar. Mas aí você pode optar por lâminas de bisturi, apesar de ficar cega rapidamente. Você compra o bisturi, que seria a parte onde você conecta as lâminas. Aí tem alguns tipos de lâminas de bisturis diferentes. Vende esses pacotinhos, não é caro. Ou pode usar o X-Acto, que é essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela. Esse aqui é um kitzinho Não é necessário ter esse kit, mas... Deixa eu fazer. O X-Acto, pra quem não sabe, é esse tipo de lâmina, se eu não me engano. E é como se fosse quase a mesma coisa do bisturi. Aqui tem um exemplo de... Aqui tem algumas outras ferramentas, nem sei se tem nesse kit essas ferramentas, mas tecnicamente é essa aqui. Então, o ideal é você ter um bisturi, ou um estilete, ou essa canetinha aí para essa lâmina padrão X-Action, né? Réguas, que a gente chama de régua de inox, mas o nome certo é escala, né? Para você fazer cortes na madeira ou no isopor, depende do substrato que você vai estar trabalhando. Então, uma régua, as colas, você vai trabalhar com as colas, né? Geralmente tem o cianocrilato, vulgarmente conhecido como Super Bonder, as colas PVAs, que são aquelas colas brancas, né, ou amarela, que é a cola, geralmente era conhecido como cola tenaz, cola de papelaria, né, e as colas epóxi. Tem outros tipos também, mas não é necessário abordar elas nesse vídeo. Vamos dar um detalhamento aqui no que é o kit magnético. Desculpe o vídeo improvisado, né? Eu não vou abrir aquele pacote, não tem necessidade. O que é? São as chapas metálicas, né? E os ímãs.
Acho que aqui dá para ter uma boa visão do que é os ímãs. Eu não lembro qual é o material que os ímãs são feitos agora. E aí, mas qual que é o princípio físico? Quando você conecta as chapas nesse ímã aqui, quando ele está assim, sem a chapinha, ele nem tem um potencial magnético, assim, vamos dizer assim, um potencial de pressão na chapa, né? Não sei se é o termo técnico correto para isso. Eu não sei se é o termo técnico. Quando ele está assim, nu, vamos dizer assim, sem as chapinhas de metal, ele não faz uma pressão tão grande. Aí, dependendo da sua aplicação, você pode usar assim mesmo. E com a chapinha de metal, você praticamente triplica. Tô falando aleatoriamente aqui, eu não tenho como medir isso. Mas praticamente você implementa muito a capacidade dele magnética dele. Então qual é o processo? Você vai prendendo o ímã para ir fazendo o alinhamento das peças aqui. Dito isso, né, que eu vou dar uma passadinha aqui sobre a minha bancada, que tem algumas chapas de madeira balsa, né? Tem algumas ferramentas aleatórias, tem muita coisa que eu uso que não é material de aeromodelismo propriamente dito. Você vai pagar uma fração do preço. Isso aqui são aqueles grampos de papelaria comum, eu uso para prender diversas coisas com ele. Eu uso muito material alternativo, entendeu? Outra ferramenta também que eu acho que é interessante ter, não é necessária, são formões. Esses formõezinhos aqui que você compra na China aí são baratinhos. Ajuda muito. Outra ferramenta também que eu acho indispensável são aquelas serrinhas de metal, né, que usa para cortar aço. Você pode usar aquelas serrinhas. Ali eu vou mostrar um pouquinho da minha bancada onde eu uso para fazer a entelagem. Deixa eu ver se eu dou um zoom ali. Desculpa a tremedeira do vídeo. Eu vou tentar, nos próximos vídeos, que eu vou fazer a montagem aqui Vou mostrar como fazer a montagem aqui do profundor. Então eu vou manter o vídeo fixo e só as minhas mãos irão aparecer. Eu acredito que por enquanto é isso. Falando aqui também são sobras de material. Isso aqui são as sobras dos perfis, né? Eu não vou abordar como foram feitos os perfis, não tem necessidade nesse vídeo. Caso tenha uma repercussão grande, eu posso construir um modelo do Cadet Senior ou um Telemaster do zero, mostrando todos os passos, desde a produção dos perfis, colagem, confecção da planta. Também deixar tudo disponível para download e um vídeo passo a passo. Mas o objetivo desses vídeos que eu estou fazendo aqui é como utilizar a mesa magnética, né, para montagem, que é o objetivo. Quase não tem material sobre isso na internet. E tutoriais de montagem de aeromodelo tem inúmeros aí. Então não acho necessário, mas se tiver uma demanda grande por isso, eu posso fazer. E por enquanto é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.